Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É mais um grande privilégio estar aqui para compartilhar alguns parágrafos da mensagem do profeta. A palavra de Deus é a água para trazer vida à semente. Se nós a molharmos com azeite, a planta morrerá. Se a molharmos com água de cloro, essa que nos dão para beber, ela tampouco se desenvolverá. Temos que nos alimentar da verdadeira palavra, da verdadeira mensagem, para trazer, primeiro, o novo nascimento, seguido do batismo com o Espírito Santo, e terceiro, o tremendo avivamento prometido na mensagem, para trazer à igreja a condição de fé para o arrebatamento. Veja esse grande avivamento, veja o poder vivificador que está na palavra, porque Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Vamos ler então Romanos capítulo 8, verso 11, que é uma escritura importante para esta hora, a respeito do poder que essa mensagem está executando sobre o verdadeiro eleito. Nosso parente redentor, Senhor Jesus Cristo, tomou o livro da redenção em Apocalipse 5. Em Apocalipse 6, ele abre os mistérios da palavra para dizer quem são os herdeiros, quem são os legítimos mandatários que tomarão controle da terra, os legítimos herdeiros da vida eterna e, por conseguinte, herdeiros também da herança de Abraão, herdeiros de todos os títulos que Adão tinha perdido. Então ele abre esses mistérios. Então, de posse desse documento, ele desce Apocalipse 10, com esse livro na mão, para dar a cada um de nós os direitos que Adão perdeu. Veja, Adão perdeu o título de propriedade. Veja, filho do homem, perdeu o acesso, ele teve que se esconder depois de ter feito aventais com folhas de figueira. Ele não pôde mais ter acesso ao pilar de fogo, ter acesso à comunhão perfeita com Deus e, por conseguinte, ele caiu da vida eterna. E por último, veja, ele perdeu todo o controle sobre a terra. Veja, ele, o cabeça, quando ele caiu de sua posição, tudo abaixo dele se desorganizou. E a Bíblia estava aguardando o dia da redenção. Veja, redenção, voltar de volta ao original, voltar à condição como Adão estava em Gênesis, quando ele detinha esses títulos em sua mão e ele tinha a vida eterna. Então veja, essa é a promessa que Deus fez em Joel, que ele restauraria tudo aquilo que Adão perdeu. Então em Romanos 8, 11 nós temos: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, então a condição é, e se, veja, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Esse é o grande avivamento prometido na Bíblia para esse tempo do fim: vivificar os nossos corpos mortais e trazê-lo em sujeição à palavra, veja, em ordem, para que a igreja pudesse ser transformada e, consequentemente, arrebatada. Então, repetindo a mensagem à brecha, parágrafo 266, veja, o plano da redenção implicava em que o nosso parente redentor fosse aceito, veja, preenchesse cada requisito da lei e pudesse então tomar os direitos que Adão tinha perdido. E veja, nenhum homem, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nada, ninguém podia. Então lá da eternidade se apresenta o nosso Redentor, com as suas vestes salpicadas de sangue. Ele dá um passo à frente. Agora vem ali o nosso Redentor, o filho de Davi, a raiz de Jessé, Jesus Cristo. Ele toma então o livro de redenção. Veja, ele vem agora para reclamar os seus direitos, aquilo que ele conquistou no Calvário. Veja, então termina os dias de intercessão, nos dias do sétimo anjo, na sétima era. E ele vem agora com esses direitos de redenção para reclamar a sua possessão. E a primeira parte de sua redenção é chamar a sua igreja para pôr-se ao seu lado. Para tanto, ele deveria vivificar nossos corpos mortais e trazê-los em sujeição à palavra nesse plano de redenção. Então veja, os selos foram abertos. Então pergunta o profeta, por quê? Veja, na última era da igreja,
para revelar essas verdades. Por que? Ele pergunta de novo. O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja, para ajuntar seus súditos para seu reino. Então a única forma de juntar a igreja, veja, seria a abertura da palavra, trazê-la às verdades escriturísticas. Veja, não juntá-la ao redor de um homem, não juntá-la numa denominação, não juntá-la através de alguma organização. Veja, dos 4 cantos da terra, a verdadeira igreja, o Israel espiritual, seria chamado para se congregar onde está o corpo, e o corpo é a palavra. Veja, o nosso avivamento agora não são mais os dons pentecostais, mas a palavra. E o eleito, a exemplo da rainha de Sabá, que veio do sul, que veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Veja, ela queria ouvir a verdade, ela queria a palavra, ela tinha muitas perguntas, ela tinha muitas coisas que estavam insolúveis, muitos cabos que ainda estavam soltos. Então ela veio, ali estava um homem com um dom de discernimento, com um dom de sabedoria, que podia juntar os mistérios e trazer a revelação da palavra. A exemplo da Rainha do Sul, a igreja no tempo do fim está sendo reunida ao redor da verdade da palavra. Tinha que haver a abertura da palavra, porque não há outro lugar para congregar, a não ser no lugar onde o Senhor pôs o seu nome, e Ele pôs o seu nome em Jesus Cristo, e Jesus é a palavra. Veja, reunindo ela ao redor da palavra, não ao redor de um homem. Não caia nessa mentira, não caia nessa falácia. A verdadeira igreja está se juntando aonde está o corpo, e o corpo é a palavra. Veja, o Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para juntar seus súditos para seu reino, sua noiva. Veja, que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora, e ele é a palavra, e é ali aonde ele colocou o seu nome. O que é isto? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar e de toda parte, das regiões da escuridão, do paraíso, onde quer que eles estejam. Ele chamará e eles responderão. Amém e amém, responde a congregação. Ele chamará e eles responderão. Como? Minhas ovelhas ouvirão minha voz, disse ele. Veja, e ele vem para recolher seus súditos. Por isso ele disse, ajuntai primeiro o joio em molhos e depois juntai o trigo no celeiro. Cada denominação é um molho de joio. Cada grupo religioso é um molho de joio, mas o trigo está sendo ajuntado em seu celeiro. E onde fica? No corpo de Cristo. Ali está o celeiro, onde o grão é ajuntado. Veja, e ele revelou os seus segredos, e eles viram isto. Quem Deus é, como ele vive, quais os mistérios que envolvem a divindade. Veja, todos os mistérios da palavra. Veja, e já não há mais tempo, disse ele. Naquele tempo, o tempo acabou, está concluído. Muito bem. Ele deixa o trono, veja, deixando de ser intercessor, como um cordeiro morto, para ser o leão da tribo de Judá. Veja, rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Veja, ele não é mais mediador. Lembre-se do ensino do Antigo Testamento. Agora, enquanto nos apressamos, quando o sangue deixava o propiciatório, em que se tornava um tribunal, e por isso nós temos visto as pragas que já estão caindo, e virá outra pior do que essa, porque tomará a humanidade toda desprotegida, destruída por essa epidemia, veja, e pela ciência que mentiu para o povo com as suas vacinas e assim por diante. Veja, agora, tomando esta verdadeira escritura na mensagem ao nascer do sol, veja, o Urbana fala que os predestinados são os primeiros a serem vivificados. Ele vem para reclamar esses eleitos. E o que é reclamar? É vivificar esses corpos mortais. Então ele disse, e se o espírito daquele, parágrafo 78 a seguir, veja, e se o espírito daquele, veja, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, então agora, aí está a coisa. E se o espírito do noivo mora na noiva, tem que ser eleito, tem que fazer parte do corpo de Cristo. Quando Deus produziu o primeiro noivo,
primeiro fez a ele. Veja, este era homem e mulher em seu espírito. Ele o formou do pó da terra para que fosse material. Logo, notem que quando formou a Eva da costela de Adão, não tomou outro punhado de pó, mas tomou do próprio pó, da mesma palavra, porquanto Adão foi a palavra falada. A igreja é a palavra falada, ela é o produto do haja. Veja, Deus tomou dele porque ele tinha espírito masculino e espírito feminino. Veja, Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva, e assim seguiu sendo parte do espírito de Adão, foi carne de Adão e logo foi parte do espírito de Adão. Veja, a dinâmica que vivificou a mecânica do seu corpo. Veja, o espírito que veio sobre a mecânica. Veja, então hoje a noiva também tem que ser carne de sua carne e ossos de seus ossos. Veja, agora, como chegará a ser esta carne mortal parte de sua carne? Essa é uma grande pergunta. Veja, como chegará? Veja, essa carne, veja, essa carne mortal parte de sua carne? Veja, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Que coisa! Os predestinados, os que tinham vida, naturalmente eram como a semente que estava já na terra. Muitos se encontravam mortos. Veja, eram simplesmente semente apodrecida por causa das muitas águas e das demais coisas. Porém, você sabe, havia uma semente ali, esperando, pronta para receber a vida. Deus sabia que estava ali. São esses que o Cordeiro vem reclamar. Esses eleitos que possuem uma semente em seu coração, uma semente eleita e predestinada. Veja, os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o seu. Veja, agora, isso é muito profundo e assegure-se de que o está captando bem. Veja, é isso que a palavra falada, que a mensagem, que a abertura da palavra está fazendo com cada um de nós. Você ouve a palavra, você crê nela e você tem uma semente em seu coração. Veja, e essa semente é vivificada à vida e o seu corpo mortal, veja, se torna sujeito à verdade dessa mensagem. Veja, não minha mensagem. Você não tem que se alimentar das minhas histórias, mas se alimentar do corpo palavra, porque essa mensagem é Jesus Cristo manifestado, revelado, explicado, vindicado, como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus te abençoe, espero que tenha contribuído e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.